igreja anglicana. Porque, cara, o brasileiro não tá ligado que é a igreja anglicana. O mais próximo, talvez, da igreja anglicana que a gente saberia que era a igreja católica, mas também não é. Exato. Cara, conta quais são as peculiaridades da igreja anglicana. Pode começar pela ceia, se você quiser. Então tá. Nós, como anglicanos, nós temos algumas orações que nós seguimos, né? Não, e são todas orações bíblicas, como o credo. Nós oramos o Pai Nosso. E em dias especiais, de acordo com o calendário, nós temos que seguir algumas regras. A Santa Ceia da igreja, nós temos que tomar na mesma taça. Por quê? Porque é um costume, né? Que era sempre assim, é um povo e todo mundo é no mesmo nível. Então a taça, todo mundo vem para frente e todos eles tomam na mesma taça. E é vinho de verdade. Só um golinho daí. É só um golinho. Geralmente eles seguram, aí eles te dão, você dá um gole, eles viram a taça um pouquinho, eles passam um paninho e dão para outra pessoa. Dá só uma bicada. Exatamente. Só que essa é uma das peculiaridades que a gente tem na igreja anglicana. No Natal nós temos muitos cultos de Natal e outra coisa que você talvez não sabe, tem culto de Santa Ceia todo domingo. Todo domingo eles fazem ceia, é muito doido. Um do domingo de manhã, um domingo à noite. Um domingo de manhã, um domingo à noite. Todo domingo vai ter Santa Ceia. Então, toda semana você vai ser lavado ali. Tá? Seus pecados estão lavados. Então, você vai ali pedir perdão todo domingo. Então, tem que estar ali no óleo. Tem que estar. Essa é uma das peculiaridades. Outra, a gente não tem pastor, a gente tem vicar. O vicar, ele é o pastor principal. E esse é um dos problemas que nós temos agora enfrentado na igreja da Inglaterra. Por quê? Para você se tornar vicar, você não necessariamente precisa ter um chamado pastoral. Você precisa passar em alguns testes. Você passou nessa aprovação, você começa a estudar e durante 6 anos você estuda e você se torna um vicar. São 3 anos de teologia e 3 anos de prático. E aí, você virando um vicar, você ganha uma casa do governo e você tem um salário de vicar, né? Um salário de pastor. Só que o que isso aconteceu, o que isso gerou vários postos de trabalho para pessoas que não têm chamado pastoral e eles só querem estar lá por causa da casa. E muitos deles são liberais, muitos deles têm uma visão completamente distorcida. Cara, eu já tive com pastores que não leem a Bíblia. São líderes de igreja que não leem a Bíblia. E eles, tipo assim, chegam lá no domingo e falam de coisas que você fica... Cara, eu não acredito que tu tá falando uma coisa dessa. Eu já tive em cultos onde eu vi pastores falando de futebol na hora da pregação. E tentando fazer, tipo assim, não pregar a Bíblia, mas tentar fazer uma comparação entre o jogo de futebol e a igreja. Nossa. Mas não ler a Bíblia o culto inteiro, entendeu? Então, isso é triste, hein? É algo que a gente tem lutado. Porque a igreja tem muito dinheiro, né? Demais, porque são muitos e muitos anos de funding. Por isso que a gente consegue fazer tantos projetos. Porque a igreja anglicana, com toda a história da igreja, a igreja ela guardava o dinheiro do povo, né, durante muitos anos. E o que aconteceu foi, nesse tempo todo, a igreja ela tem fundings, né, fundos que, cara, são gigantescos. E aí cada igreja ela tem acesso a fundos que fazem os projetos acontecerem. Então se eu falar que eu vou fazer um projeto de música e eu precisava de 25 mil libras, eu aplico para um funding e eles me dão esse dinheiro para a gente fazer. Então a gente tem essa facilidade de fazer muita coisa, mas tem muitas pequenas regrinhas, né? A igreja anglicana acabou de fazer uma polêmica, que é o famoso casamento, a bênção homossexual, né? Que eles aceitaram. Isso é uma regra que é uma bênção que eles aceitaram, mas as igrejas têm a opção de falar que não. Mas a igreja, ao falar que não, ela automaticamente se torna uma igreja homofóbica. Uma coisa que é legal a galera entender é que, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a treta a questão do Estado laico, não é uma treta. O Estado laico, não existe uma religião oficial no Exato. país. A Inglaterra tem uma religião Exatamente. oficial, que é a religião do rei, da rainha, que é a igreja anglicana. E aí uma coisa que subverteu, você estava me explicando, era justamente isso. Porque lá na Inglaterra, você só poderia casar se for numa igreja anglicana. Uau. E aí, por conta da lei, tipo assim, de homossexuais que querem fazer união estável, só que lá meio que não existe, então tem que casar. Então teve que fazer isso dentro da igreja. Exato. E aí tá rolando essa polêmica. E isso não é algo aprovado. Então o que foi aprovado não foi o casamento, porque para eles aprovarem o casamento, eles têm que mudar anos e anos da história da igreja anglicana. Meu ligado? Deus. Porque nos nossos livros está falando que o casamento ele entre um homem e a mulher. E eles têm que estar dentro da igreja anglicana. Eles têm que estar servindo uma igreja durante, pelo menos, eu acho que é 3 meses, alguma coisa assim, para eles serem casados numa igreja anglicana. Porque lá não tem tanto esse casamento no civil, né? A galera casa realmente na igreja. Mas agora, o que aconteceu foi, chegou a um ponto onde a igreja anglicana, a gente tem 40 bispos no país. 36 bispos votaram em concordar com a bênção homossexual. E 4 votaram que não. Então foi algo assim louco. E desses 4, um deles é o nosso bispo.
Então, a nossa igreja foi logo taxada. Você acha que isso vem justamente desse lugar? Total. O cara que foi ser vicar, mas só Total. pelos benefícios, faz foi sentido. crescendo, e o cara hoje é um bispo, mas não tá alinhado. Não tá. E, cara, muitos deles, se você for ver os argumentos, são argumentos muito, muito rasos. E alguns deles, eles só falam, você vai discutir, se você só entrar na discussão, eles já começam, você é homofóbico. Então eu não posso falar com você, você é homofóbico. E já começa. Então, a nossa igreja, nós não aceitamos fazer nem a bênção e a gente é taxado como uma igreja que é homofóbica. E porque as igrejas que elas não são taxadas homofóbicas, elas têm que colocar uma bandeira LGBT na igreja. Não, você anda Na lá porta da igreja. Na porta da igreja. Porque na igreja a gente tem Você vê na a frente gente, de várias igrejas. na igreja a gente tem geralmente a bandeira do rei, a bandeira da Grã-Bretanha e agora tem a bandeira LGBT. Nossa. Então é algo assim que tem, é uma luta que a gente tá, então ore por nós, galera, continua aí. E é interessante conversar isso e falar, porque justamente, cara, pra você pensar, é outra realidade. É outra realidade. Por isso que é legal a galera saber, porque é uma igreja institucionalizada. Exatamente. Então, é literalmente governo e religião se misturando ali. E porque, igual, aqui no Brasil, às vezes a igreja tá tentando entrar no governo. Lá, nós estamos no governo sem querer, tá ligado? A gente tá infiltrado, então tem muita coisa que, igual, coisas básicas. Na minha igreja, no meu edifício que eu tenho de artes, eu não posso fazer um buraco na parede sem pedir permissão. Por quê? Porque o edifício pertence ao governo, entendeu? Então tem muitas coisinhas assim que, cara, é uma regra muito grande. Mas estamos aí.